Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da liturgia desta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, 20ª semana do tempo comum, cor litúrgica verde. O santo de hoje, para não perder o pique, né? São Jacinto. Só que na realidade estou gravando na terça-feira, dia 18, que eu já vou lançar o áudio da terça. Eu tinha gravado o áudio da segunda, mas infelizmente com o calor das discussões via internet a respeito do aborto da menina de 10 anos, do Espírito Santo, que foi levada para o Recife, uma bagunça. Eu fiz um áudio muito agressivo, aí eu estava parecendo a mulher a do tornozelo eletrônico, né? A tal da Sara Paspalha. Isso eu não vou me negar a xingar ela, não. É uma paspalha. Vários partidos de esquerda estão entrando com uma ação para que ela volte para a cadeia. E com todo respeito, perdão da palavra, essa mulher tem que ser processada pelo Ministério Público, sim, e tem que voltar para a cadeia, sim, porque ela divulgou o nome da menina de 10 anos e expôs ela ao ridículo e usaram essa menina de 10 anos como uma banqueta de vários políticos, seja de esquerda, do centro, cristãos, tá? E também do pessoal da direita, principalmente da extrema direita. Isso não se faz, tá? Então, nesse áudio da segunda que está atrasado, a única coisa que eu vou falar é o seguinte: eu não apoio essa mulher, essa tal de Sarah Winter, que na verdade, uma louca, né? O nome dela não é esse, é outro nome, né? Então, que ela seja devidamente processada e caçada também, se ela tiver algum envolvimento político. Eu nem conheço ela, eu nem sigo ela, porque extrema direita me cheira a nazismo, tá? Já começa por aí. E extrema esquerda me cheira a socialismo da pior espécie também. Então, tudo que é extremado não é do tom de um bom cristão, seja católico ou evangélico. Fica a dica, tá? Principalmente esse povo que é aliado ao governo. Segundo ponto, que eu vou repetir no áudio do dia 18, terça-feira. Eu tenho algumas pastas abertas aqui. É o Ser Católico, o Notícias, o Momento Oracional e o Liturgia da Palavra. E mais um outro aí que eu nem alimento o sistema. Acho que é o Planner, alguma coisa assim. Na pasta Notícias, tá? Ontem à noite, ou seja, na madrugada de segunda para terça, que hoje é terça, tá? Tá atrasado o áudio, tá? Eu coloquei um vídeo da BBC Brasil que corrobora com uma notícia da Folha de São Paulo, porque não é porque a Folha de São Paulo é contra o atual governo que eu vou ser contra um veículo de comunicação sério, independente também da sua diretriz política. O importante é ler para saber o que está acontecendo. Eu quero saber os fatos, depois eu interpreto. Tá? Então, se você não gosta da Folha de São Paulo, então eu coloquei da BBC Brasil, que é uma entrevista do vice-presidente Mourão. Tá? Para você que votou no Bolsonaro, votou com a alegação de que não, ele não apoia o aborto, tá? Então, isso quebra bastante. Porque, querendo ou não, você não acredita, mas eu vou falar. Mourão é maçom, se diz católico e apoiou o aborto da menina de 10 anos. Tá explícito ali. Quiser ver na Folha, você vê também. Problema teu. Sabe? Por isso que já não tem comentário aqui nos meus vídeos. Eu já não quero curtidas, não quero compartilhamento, não quero nada. Eu não vivo disso, graças a Deus. É para prevalecer a graça de Deus. Mas infelizmente eu sou uma pessoa bem raivosa. Quem me conhece de 2, 3 anos desse canal sabe que eu sou bem bocuda. Bem mesmo. E eu não curto muito essas coisas também de ficar dando atençãozinha para comentário, sabe? Eu não vou me eleger, não sou político, não sou nada. Tá? Esse é o segundo ponto. Presta bem atenção. Esse aborto aconteceu num domingo, dia da Assunção de Nossa Senhora. Então, assim, você tá chocado? Eu também tô chocada. Só que, assim, minha primeira reação não é chegar, ficar batendo o pezinho na porta do hospital. Se eu fosse advogada, talvez eu movesse uma ação contra toda essa palhaçada que fizeram com a menina. Porque eu não sei também a quais interesses ela se presta e não é por força de vontade dela. Eu não sei cadê a mãe dessa moça, eu não sei quem são os responsáveis por essa menina de 10 anos. Tá? A única coisa que eu sei é que ela foi usada como banqueta política de dois lados extremistas.
Aí virou uma bagunça na internet, que vocês viram, né? Aí tem jornalista que está atacando os cristãos, porque acha agora que todo católico cristão, todo cristão evangélico é todo um bando de retardado. Então, para evitar esse problema, eu sugiro o seguinte. A maioria começou, eu já vou falar o terceiro ponto, que é a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que esse ano eu não vou fazer. Tá todo mundo fazendo a Quaresma de São Miguel Arcanjo, mas eu acho que vocês não se prepararam direito, tá? Essa Quaresma não é muito fácil de fazer. É fácil no sentido prático, mas na hora de aguentar o repuxo ele é bem complicado. Porque tem um combate espiritual bem grande. Então o que acontece? Está todo mundo fazendo Quaresma de São Miguel Arcanjo. Então faz favor, faz um jejum em prol da alma do bebê que foi assassinado, que isso é verdade, e a menina de 10 anos que teve o nome exposto e a dignidade, que mal começou a vida, jogaram no lixo. Então foi 2 estupros. Tem o estupro moral, além do estupro físico, ela sofreu um estupro moral pela sociedade brasileira, pública, e por vários outros órgãos que não sentiram realmente o bom senso. E segundo, quando é assim, não seja um paspalho, vá pelas vias legais. Entre com ação com o MP, Ministério Público, porque isso foi um sequestro que fizeram com a menina, tá? Segundo ponto. Ah, mas não acontece. Acontece sim. É só fazer direito e cala a boca, cristão, besta. Eu vou xingar também. Outra coisa, papel de cristão é rezar. Você não pode fazer muita coisa, você tá longe, que nem eu tô longe. Reze muito. Reze bastante. Ofereça missas. Faz batismo de intenção. Eu vou ver se eu coloco, vou tentar achar um vídeo aí de batismo de intenção e colocar de novo no Ser Católico. É que tem um pessoal que é católico extremista, que fala mal de todo mundo, falou mal até do professor Felipe Aquino, fala mal do Papa Francisco adoidado, então eu não coloco mais esse tipo de assunto, nada desse canal aqui do YouTube. Mas tem um canal que deu essa deixa, né? Então, são certos testemunhos ruins que fazem com que a gente não acredite naquilo que eles estão falando. Mas eu já fiz alguns batismos de intenção. Não vou mentir, foi uma batalha espiritual muito grande. Vixe. Então, mas de uma alma acho que não vai ser um repuxo grande, entendeu? É que eu fazia de várias, né? Então aí a coisa pegava bastante. Já me arrisquei para muitas coisas. E em oração a gente se arrisca bastante, tá? Então reze bastante mesmo, por essas pessoas e todos os envolvidos nessa questão que aconteceu aí, nessa polêmica. Hoje já saiu notícia. Por quê? Porque o estuprador da guria foi preso. Estava em Minas Gerais, tá? Então, se você tem paciência de ouvir aqui o que eu estou falando. Muito bem. Outro ponto e último, que eu não vou me delongar muito, é sobre o contexto da Quaresma de São Miguel Arcanjo, que começou agora dia 15, dia da Assunção de Nossa Senhora, pela Igreja de Roma. Próximo domingo, então, nesse ano coincidiu no dia 16, né? Mas aqui a igreja CNBB autoriza que a Assunção de Nossa Senhora seja feita a memória, não sei se o termo é esse, no próximo domingo após o dia 15 de agosto. Mas você também pode estar fazendo memória no dia 15, não tem problema. Então é o seguinte, eu estou com um material aqui do site, deixa eu ver, cadê? É dos franciscanos, não, cadê? É www.capuchinhoscv.org. Tá? Então é um material próprio dos freis capuchinhos. Uma quaresma com São Francisco de Assis. Esse é o contexto da quaresma de São Miguel Arcanjo. São Francisco de Assis, então para resumir a coisa, São Francisco de Assis fazia várias quaresmas durante um ano. Então ele queria imitar e assemelhar-se o mais possível a Jesus Cristo, com a finalidade de reviver os mistérios que ocorrem durante o ano litúrgico. Então ele não faz as quaresmas grandes. Quaresma grande é a quaresma que antecede a Páscoa, tá? Ou a quaresma da Páscoa do Senhor. Ele quis ir além. São 6 as quaresmas que São Francisco fazia durante o ano. Isso quer dizer que durante 240 dias por ano ele passava na solidão e no retiro, rezando e mortificando-se longe dos homens e perto de Deus, num desejo de uma contínua conversão. 2/3 de seu tempo na contemplação e somente 1/3 nos trabalhos apostólicos. Ele, o pai fundador dos franciscanos. Então você veja
que a quaresma de São Miguel Arcanjo foi retirada do momento, e tem que tomar muito cuidado, e esse eu quero bater bastante nesse ponto. Quando eu era do paganismo, se faz quaresma de São Miguel Arcanjo em tudo que é tempo, e não são essas orações católicas. Já começa por aí. Quando você pede a estampa de São Miguel Arcanjo, porque ali, ó, pede uma vela benta, uma estampa de São Miguel e fazer as orações diárias, certo? Que é bem simples, não demora mais que uns 10 minutos, não passa mais que isso. E você tem que fazer uma mortificação, uma penitência, deixar de fazer alguma coisa ou comer principalmente. Básico, né? Beleza? Fechou. As estampas de São Miguel Arcanjo, cuidado com aquelas que você puxa da internet, porque muitas são ditas canalizadas, ou seja, são da nova era. Ou seja, são esotéricas. Os artistas são esotéricos. Tem uma linhagem espírita, das religiões reencarnacionistas, dizem que canalizaram e é revelado. Então, cuidado com essas estampas. Compre sempre uma imagem de uma loja católica, de confiança. Cuidado também com algumas fábricas que se dizem católicas, mas na realidade faz medalhinha meio estranha para não sei quem. Aí para as religiões afro. Porque tem que ser 100% católica. E ainda olhe lá, hein? Porque tem algumas imagens e, por exemplo, medalha da Nossa Senhora das Graças, que em vez de ter 12 estrelas, tem 11, tem umas coisas assim, ou 13, sabe? Tem que tomar muito cuidado, porque algumas são deturpadas porque são consagradas ao que não deveria estar consagrado. Então, cuidado com essas imagens, mesmo sendo de Nossa Senhora, porque elas estão sendo consagradas na intenção para outra coisa. Tem que tomar muito cuidado. Outra coisa. Esse ano, aliás, já tem 2 anos que eu não faço mais a quaresma. Eu até divulgava a quaresma, mas agora não divulgo mais. Porque eu preciso ter certeza de onde que foi retirada de fato essas orações. Eu sei que é polêmica. Até o padre Paulo Ricardo está fazendo. Diz que foi uma revelação, uma orientação do Papa Leão XXIII. Eu quero ver o documento que está isso. Porque enquanto eu não tiver o documento, porque eu não sei ler latim. Então por que eu parei? Porque eu não tenho o documento. E mesmo que eu tivesse, eu não sei ler em latim. Então eu estou aqui encarecidamente pedindo ao Espírito Santo que revele da onde que saiu essas orações que a gente tem que fazer do Espírito Santo. Do Espírito Santo não. Do São Miguel Arcanjo. Ah, outra coisa também, o terço dos arcanjos também é meio assim, eu não faço. Porque existe o terço dos arcanjos. Mas eu acho assim, cadê o fundamento, entendeu? Mas aqui eu estou colocando o contexto. Então veja bem, a quaresma de São Francisco de Assis que ele fazia, baseava-se na contemplação, no jejum. Então não tem oração prontinha, tem as datas, né? Então se você for lá nesse site que eu falei, procura lá no Google, www.capuchinhocv.org, coloca lá, uma quaresma com São Francisco de Assis, vai sair as datas. Se você quiser fazer a imitação a partir de São Francisco, tipo um exercício espiritual, pode, não tem problema. Aqui é o material que eu tenho que fala. Então, assim, a primeira quaresma é na Epifania, de 7 de janeiro a 15 de fevereiro. A quaresma da ressurreição do Senhor, sempre na quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Depois que terminava, fazia a quaresma de São Pedro e São Paulo, 20 de maio a 29 de junho. Quaresma da Assunção, aí que vem o interessante. Quaresma da Assunção de Nossa Senhora, de 29 de junho a 15 de agosto. A quaresma de São Miguel Arcanjo acontecia depois, 15 de agosto a 29 de setembro. 29 de setembro é a data dos santos arcanjos, principalmente São Miguel Arcanjo. E depois, para o final, quaresma do advento da encarnação, da festa de todos os santos, 1º de novembro, até o Natal do Senhor, dia 25. Então eu vou dizer o seguinte, já falei, vou falar de novo, vou repetir no próximo áudio. Você que está fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo, primeiro vai um pitaco de quem já passou por um bom tempo fazendo isso. Sempre acontece alguma coisa estranha. Aí acontece, como diz a minha colega que fala italiano também, combatimento espiritual. Tem um combate bem forte nesse período, que pode acontecer uma manifestação externa, vizinho que se revolta, ainda mais nessa pandemia mesmo, né? Então você pode até achar coincidente, mas se você quiser repetir a dose, faz o ano que vem para você ver. O troço parece que vem, sabe?
E para evitar isso, é importante que você esteja amparado com Nossa Senhora, porque senão não vai dar certo. Você quer fazer a quaresma a partir de São Francisco? Eu sugiro então que você comece fazendo a Assunção, a quaresma a quaresma da Assunção de Nossa Senhora, que eu já falei as datas, e faça a quaresma de São Miguel Arcanjo, e não esqueça de fazer uma penitência grande lá no período do Advento, porque querendo ou não, é uma mini quaresma, tá? O Advento é um período extremamente curto, que redunda em 4 semanas, tem a primeira vela, a segunda vela, a terceira vela, né? Tem as velas lá com as cores, que faz a coroa do Advento, mas que é um período muito propício para conversão. Tem gente que até que se converte com o nascimento do Senhor Jesus, né? Com esse momento, faz as confissões, penitência, jejum, etc. Beleza? Pronto, falei, tá? Outra coisa que eu vou falar também para o áudio de amanhã é o seguinte. Rezem também para o padre Marlon Múcio, porque ele sofreu um certo ataque de uma hater, tá? E pode até não ter sido assim a intenção da guria, mas a menina ela mexeu um pouco com o padre, ele ficou meio sensível. Eu tô tentando ver, né, o que eu... É difícil a gente perceber qual foi o sentimento dele, mas ele ficou extremamente chateado, porque a menina mandou um direct, né, falou pra ele que ele parasse de colocar fotos de morte. E com todo respeito, perdão da palavra, não só eu, mas acho que na opinião de todos que acompanham a vida do padre Marlon Múcio nas redes sociais, ele não está postando fotos de morte, ao contrário, ele está postando as fotos de um possível santo. Para ele não ficar chateado, não sei, né, vai que ele me ouve, porque eu não sou de colocar comentário, mas eu acabei colocando lá e como meu perfil tem um link que encaminha para o canal do YouTube, então, ó, padre Marlon, seguinte, eu rezo sempre pelo senhor, fiquei contente quando o senhor ficou de pé um dia, mas agora o senhor voltou a ficar acamado. Eu já cuidei de pai acamado. Não é fácil. Dá muita revolta, dá muita tristeza. Não era a mesma enfermidade, mas todo mundo fica acamado, tem vários sentimentos. E eu entendo que o padre, né, o padre Marlon Múcio, ele está tentando se animar e dizer, ó, eu estou vivo, eu agradeço a Deus por esse dia, né? E querendo ou não, essa enfermidade eu vejo como algo... Por que eu falo que poderá levar a um caminho santo para a santidade mesmo? Porque ele voltou a ficar acamado bem no período da pandemia. Né? Porque se ele tivesse supostamente bem, andando por aí, ele estaria fazendo missa e talvez pegando coronavírus. Né? Então ele está em casa, recluso mesmo, é uma pessoa do grupo de risco, está provavelmente ofertando esse momento dessa doença, das dores, de tudo, né? Inclusive até os pais dele estão cuidando dele, então toda essa questão é um sacrifício contínuo de amor, né? Então ele com muito esforço faz as missas na cama, eu não vejo com uma imagem de morte. E com todo o respeito, perdão da palavra, tem muito cristão que se fala cristão, evangélico católico, com todo respeito mesmo, que não está na graça do Senhor, não fez uma mínima experiência com o Espírito Santo, sabe? E acha que a vida secular é que tá certa. Que é certo falar que eu sou mãe de cachorro, que eu sou mãe de gato, mas apoio um aborto de um ser humano. Sabe? É a perversão de tudo. E aí é tanta perversão no olhar que a menina fala isso. Para de postar. Para, hein? Como se a menina pudesse mandar na pessoa. Ela não tem o mínimo respeito com a pessoa do padre. Então, assim, eu sei que ele está rezando por ela, eu também estou rezando por essa menina. Essa menina não faz uma experiência com o Espírito Santo, ela tem um olhar mundano demais, sabe? Não reza, não dobra o joelho, pelo menos. Então, que nós possamos, em nossas orações, fazer com que o Senhor chegue e faça uma verdadeira conversão, nem que seja uma trombada com ela. Ai, eu estou revoltada, eu estou bem assim. Estou bem intolerante, para falar bem. Eu estou que nem um povo intolerante, só que eu estou intolerante de outro jeito. Entende? Então vamos rezar também pela vida do padre Marlon Múcio, da comunidade, da missão, não é comunidade, é Missão Sede Santos. E compre os livros da missão, porque é uma missão evangelizadora que, claro, ele está à frente, sim, como pessoa, mas tem todo um grupo de jovens, de pessoas que estão lá ajudando ele. Ele é um padre muito querido lá na diocese dele e nas redes sociais também.
Ele vivia fazendo missas e o amor vencerá lá na Canção Nova, mas devido à enfermidade dele, ele não tem como se deslocar. E também devido à enfermidade, ele não está podendo fazer muitas coisas, né? Porque cansa muito fácil. Então, assim, você que acompanha o Padre Marlon Múcio e não se incomoda com o que ele está postando, incentive ele a postar, porque é uma forma dele se sentir vivo também. Não é a intenção dele mostrar a morte, ao contrário, eu acho que é o maior testemunho de sacrifício sabe, pelas limitações dele, de dizer, eu estou aqui em nome de Cristo. É uma outra forma de santidade, de vida santa. Por mais que ele não se ache santo. E todos os santos eram assim, Frei Damião, Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, São João Paulo II, na sua enfermidade do Parkinson, que ele levou até o fim, o pontificado dele. Até o último suspiro. Inclusive ele estava fazendo um Ângelus, né? Foi num domingo. Aí depois não voltou mais, aí morreu. Acho que uma quarta-feira, não lembro. Mas ele estava fazendo um Ângelus, ele estava naquela janelinha e passou mal. Isso eu lembro. E ser santo, o caminho da santidade envolve muita penitência, muita mortificação, muita renúncia. É um combate mesmo. E as pessoas vão ficar falando um monte de coisa. Melhor exemplo de mortificação, São Francisco de Assis, que não foi entendido naquela época. Naquela época ele não foi entendido. Saiu pelado, né? Ele tirou tudo. Eu não quero roupa, eu não quero nada, eu quero ser de Jesus. E foi. Tirou a roupa. Quem que vai ter uma radicalidade dessa? Ainda vai chamar a gente de fanático, né? Então, cristão, faz um bom testemunho. Sabe o que era o certo ter feito lá na frente do hospital? Todo mundo se ajoelhar e rezar um terço. Não, foram lá gritar, espancar. Aí legalmente está errado, porque ameaçaram, né? Parecia um bando de gente que queria furar os olhos do médico. O médico tá errado? Lá que fez o aborto? Lógico que tá. É lógico que tá. Mas tem que ser pelas vias legais. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E o que a gente está ofertando nesse momento? Só ficar revoltado batendo pezinho? Não é assim que a coisa funciona para Deus. Beleza? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Ezequiel 24, de 15 a 24. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, vou tirar de ti por um mal súbito o encanto de teus olhos, mas não deverás lamentar-se nem chorar ou derramar lágrimas. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Põe o turbante na cabeça, calça, sandálias nos pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Eu tinha falado ao povo pela manhã, e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte fiz como me foi ordenado. Então o povo perguntou-me, não nos vai explicar o que tem a ver conosco as coisas que tu fazes? Eu respondi-lhes, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Fala à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Vou profanar o meu santuário, objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas que lá deixastes tombarão pela espada. E fareis assim como eu fiz. Não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados, levareis o turbante na cabeça, as sandálias nos pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Ezequiel servirá para vós como sinal. Fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra da salvação. Não, palavra do Senhor, desculpa. O salmo de hoje está em Deuteronômio 32, versículos 18 a 21. Esqueceram o Deus que o gerou. Da rocha te deu a luz... Desculpa. Da rocha que te deu a luz te esquecestes. Do Deus que te gerou não te lembrastes. Vendo isso, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas. Esqueceram o Deus que o gerou. E disse, esconderei deles meu rosto e verei então o fim que eles terão. Pois tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Esqueceram o Deus que o gerou. Esqueceram o Deus que o gerou. Com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem povo são, através de gente louca e de irritá-los. Esqueceram o Deus que os gerou. O evangelho de hoje está em Mateus 19, versículos 16 a 22. Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, quais?
Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu não vou me estender mais, tá? Ainda o tom já foi meio nervoso, né? Já foi com bastante violência hoje. Então, eu já vou fazer a liturgia do dia de hoje, terça-feira. Desejo a todos paz e bem. Mas, cristão que é cristão, dobra o joelho de verdade, no escondido do quarto, não sei aonde, do seu altar particular aí. Fazemos adoração a Jesus, tá? E pedimos em prol dos outros. Se você é evangélico, tá me ouvindo? Porque eu sei que sempre tem um que me ouve, evangélico. Então reze pelos vivos. Nós católicos rezamos pelos vivos e mortos, tá? Então não se esqueça, beleza? Então, paz e bem a todos.